A todos, bem-vindos ao canal. Bem, essa semana foi muito crítica e muito forte no que diz respeito ao STF, aos seus poderes e aos seus ganhos. Não só o STF, também o juiz em geral, pois se discutia a limitação de bens e tudo mais. Os penduricários, que são aquelas verbas indenizatórias, tipo, que nós vemos, por exemplo, aquela juíza falando no processo que era errado ela ter que pagar a própria gasolina, pagar o café, essas coisas. E o Flávio Dino até se colocou contra os penduricários. Bem, falando sobre isso, nós tivemos isso daqui nessa semana aí. Teve um jornalista que criticou o Flávio Dino e fez busca e apreensão a jornalista por essa reportagem. Citou inquérito fake news, que não tem nada a ver a instituição referente ao processo da fake news com esse caso do Dino. O ministro determinou a busca e apreensão na residência de jornalista, conhecido como Luiz Moraes. Ordenou a apreensão de celulares, notebook, após a divulgação de reportagem. Luiz Pablo apontou o uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. Segundo a decisão proferida por Moraes, há indícios relevantes de que o representado incorreu na prática do crime previsto no 147-A, Código Penal, crime de perseguição. Olha, é interessante isso, porque ele basicamente, esse repórter, colocou uma reportagem sobre o Flávio Dino e foi posto como crime de perseguição. Então agora, fazer uma reportagem é crime de perseguição. Vamos ver a reportagem aqui, qual foi? Foi essa daqui. Carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por sua família. Identificou o automóvel Toyota SW4, preta blindada. Vou fazer uma pesquisa aqui sobre ela ao vivo. Fiz uma pesquisa rápida aqui e o valor desse carro aqui, o modelo mais barato foi cerca de 400 a 500 mil. Mas, achei, por exemplo, esse daqui de 680, como também tem valores de até 400 mil. Eu coloquei aquela de lá de 500 por conta que fala que é blindada. Então, provavelmente é uma dessas e não uma dessas mais barata. Mas, voltando aqui. Parei um pouco. Olha, os veículos é de uso restrito. Um é destinado ao presidente do tribunal desembargador, 2 ficam à disposição dos corregedores e o quarto foi reservado ao apoio temporário a autoridades judiciais. A investigação do site constatou que essa última unidade foi repassada ao Flávio Dino, que continua sem ato público. Nem teve ato público formalizando a sessão. Além desse automóvel, o ministro conta com policiais, militares, isso que é normal, que atuam como sua segurança pessoal. A estrutura são uma equipe de 5 policiais que já mantém conforme a lei e garante o veículo oficial de segurança a ex-governadores do Maranhão, que ele também já foi governador, Flávio Dino. Desfruta simultaneamente de 2 estruturas públicas, transporte e segurança, custeado pelo governo do estado. E o que chama a atenção, aqui a situação é considerada incompatível com as normas nacionais do CNJ, que proíbe o uso de veículos oficiais do judiciário para fins pessoais. E de fato é isso que está ocorrendo, pois esse carro do Flávio Dino, carro do Flávio Dino não, carro do Tribunal de Justiça, está sendo usado pela esposa do Flávio Dino. Aqui, colocando segue o uso familiar e ignora os pedidos de esclarecimento, que ele também pediu para explicar sobre esse ponto. Vai estar aqui o carro publicado dele, mesmo após o envio formal de pedido de esclarecimento pela reportagem, nenhuma das 2 autoridades apresentou qualquer resposta. Então ele nem explicou a motivação porque ele utiliza. O texto apenas suporte de segurança. Então, quando presentes no estado. Então, enquanto Flávio Dino estiver presente no estado, ele pode usar aquele carro. Mas quem utiliza é a esposa. Enquanto as autoridades permanecem em silêncio, crescem as dúvidas de transferência de legalidade. Foi esse o caso. E por que o Flávio Dino fez isso? O Flávio Dino não, o Moraes. O Moraes provavelmente está querendo comprar apoio do Flávio Dino, porque o Moraes sabe que ele está com alguns problemas, a moral dele está em baixa dentro do Supremo, e
ele perseguiu o jornalista que atacou, não, fez uma reportagem sobre o Flávio Dino e vê uma maneira de comprar o apoio. O STF alega segurança institucional de Flávio Dino, que autoriza a busca contra o blogueiro. Ele basicamente fez uma reportagem questionando o uso dos penduricários. O Flávio Dino, que fez toda aquela defesa contra os penduricários, faz uso dos penduricários. E o que é os penduricários? São aquelas verbas indenizatórias, tipo pagar gasolina, que ficou conhecida aquela juíza, que acho que foi na terça-feira passada, no dia 10, no dia 9, que fez toda um discurso falando, eu tenho que pagar minha própria gasolina, meu próprio café. O Flávio Dino se manifesta e afirmou que as placas utilizadas pelo magistrado, nomes, agentes, tudo. Porque, olha, isso aqui até pode ser um problema, mas o que acontece? Ele podia colocar qualquer carro e dizer que era. Mas aqui, ó a placa oficial. Tanto que ele cobriu a placa do carro que estava ao lado. Ele colocou a placa oficial justamente para mostrar, é o do Flávio Dino. É o carro do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Maranhão, que era para o Flávio Dino estivesse em visita ao Maranhão, mas está sendo usado fora do seu uso legal, que está sendo utilizado para a esposa do Flávio Dino. E tentaram também ter uma resolução do CNJ, e aqui. Após publicação da reportagem, a redação encaminhou pedidos formais de manifestação ao gabinete do ministro e ao gabinete do presidente do TJ, desembargador Fró Sobrinho. Até o momento, nenhuma das autoridades respondeu aos questionamentos apresentados. A resolução citada no ofício reforça ainda mais as inconsistências. A norma trata apenas de segurança institucional. O Poder Judiciário prevê um emprego excepcional de recurso apenas em situação de risco real ou potencial para magistrados ou seus familiares. Portanto, o confronto do conteúdo do ofício com o que se verifica na prática. A descompasso é evidente. O STF solicitou apenas a cooperação pontual de 2 agentes. Quando o ministro estivesse no estado do Maranhão, sem pedir ou sugerir a cessão do veículo. A resolução, usada como base do próprio documento, não respalda o uso do patrimônio do tribunal por familiares. Então, de fato, é esse o problema. Que o Sam Pacheco fez um resumo bem legal do resumo dos fatos. Um blog local do Maranhão publica que familiares de Flávio Dino estariam usando carro oficial do TJ. Após a reportagem, a STF formaliza o pedido de um veículo do TJ. Moraes manda a PF fazer busca e apreensão contra o jornalista e fala de possível crime de perseguição. E esse ponto é interessante, pois os próprios repórteres já estão tendo medo, por conta que agora não pode fazer uma investigação contra o Flávio Dino, não contra o Flávio Dino, mas contra o juiz em geral. Não pode veicular fatos quando eles estão errados, alguma coisa, por conta da perseguição. Já estamos quase que vivendo de fato numa ditadura da toga. Curtam, compartilhem, comentem com suas opiniões. É muito importante. Obrigado.